Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Nós temos a convicção inabalável de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E quando nós pensamos nessa falta, que não nos faltará, qual a primeira coisa que nos vem à mente? Naturalmente falando, né? A gente pensa em coisas materiais. Não nos faltará comida, não nos faltará abrigo, remédios, água. Só que Deus tem muito mais para nós. E Ele quer que nós amadureçamos a um nível de fé que possamos pensar que Ele é nosso pastor, não nos faltará principalmente a fé, a confiança, a esperança, a obediência nele, o desejo de conhecê-lo no mais profundo. Com certeza, Ele quer dizer isso para nós. Mesmo porque lá em Mateus 6,33 diz para nós buscarmos primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Olha que maravilha. Então, o nosso crescimento na fé nos leva além do que as coisas que nós podemos perceber, aquelas que são palpáveis, aquelas que têm cor, aquelas que têm forma, porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Nós somos seres espirituais, e sendo seres espirituais, a nossa mente também deve ser espiritual. Os nossos anseios devem ser espirituais, amados. É claro que tudo isso é um processo, mas quantos de nós ainda não começou nesse processo? Ou quantos de nós está nesse processo, mas não alcançou essa maturidade? O apóstolo Paulo nos diz, né? Ele fala lá em Coríntios, na carta aos Coríntios, que ele gostaria de falar muitas coisas para aquele povo, mas ele não podia, porque eles ainda eram muito crianças na fé. Ele queria dar o alimento sólido, mas um bebê ele não se alimenta de alimento sólido. Ele se alimenta primeiramente do alimento líquido. Aí, amados, vai do nosso desejo, vai da nossa prontidão no sentido de que vire uma chave dentro de nós para pedirmos a Deus que nos leve a esse ponto de maturidade. E ainda que nós tenhamos maturidade, que nós duvidemos da maturidade que nós temos e peçamos a Ele que nos leve além dessa maturidade que nós achamos que temos. Porque só o Senhor nos conhece no mais profundo e Ele sabe exatamente onde nós encontramos. Nós sabemos que a Bíblia começa em Gênesis e vai até o Apocalipse, né? O livro das profecias, o final, e nós sabemos que há um fim. Há um fim para toda maldade, há um fim para que Satanás seja derrotado, há um fim vitorioso para os filhos de Deus. E nós já vemos aí muitos sinais. Então nossa fé precisa amadurecer. Senão, nós podemos nos perder. E o Senhor não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos nós sejamos salvos. Que todos nós estejamos ao lado dele. Mas isso dia a dia, hora após hora, é necessário que nós estejamos ligados, conectados com o trono da graça. E para que estejamos de fato conectados com o trono da graça, é preciso pedir ajuda a ele, para que numa porcentagem bem significativa nós amadureçamos e nos desliguemos disso aqui. Não é nos tornarmos irresponsáveis, não é deixarmos de buscar as nossas realizações, mas é que o nosso desejo, as nossas atitudes correspondentes, as nossas motivações, elas sejam de fato para essas coisas espirituais, sabe? E é para já, é para ontem, né? A gente, lendo a Bíblia, a gente percebe os sinais. Vocês já perceberam como os dias estão passando assim, ó? Você pisca, passa 10 minutos, quando você vê já passaram horas, quando você vê já acabou o dia, já acabou a semana. E o Senhor fala que os tempos seriam abreviados para que nós suportássemos. E muitas coisas ainda hão de vir. Tem uma sugestão para vocês. Tem uma série, né? A TV Record gravou o Apocalipse.
E ali a gente pode ver, eles foram muito fiéis. Nas escrituras, nós temos condição ali, porque o livro do Apocalipse é um livro, as pessoas falam, enigmático, né? Sim, porque na época que foi escrito por João na ilha de Patmos, né? Apóstolo João, que foi exilado lá, primeiro jogaram ele no óleo quente, ele, Senhor protegeu, ele não se queimou, e levaram ele para lá para ficar, morrer sozinho. E ali o Senhor falou com ele como seria, e ele tinha que falar por meio de simbologias, porque ele estava sendo perseguido, ele seria morto, né? Tentariam mais uma vez, mas o Senhor preservou ele. Então o Senhor falou através de símbolos, mas o Senhor tem nos mostrado. E eu, sinceramente, de coração, eu até percebo que essas séries, essas coisas, levam a gente a perceber, edificam a nossa fé. Que é uma coisa quando nós lemos, mas quando tem alguém que se debruça, eu acredito que realmente Deus tenha tocado esse diretor, esse escritor, para que ele nos mostrasse, para que trouxesse essa realidade bem mais próxima de nós, para que nós estejamos bem alertas, amados, sabe? Muitas pessoas falam assim, mas já ouvi falar que Jesus está voltando desde sempre. Sim, desde que ele foi, ele disse que ele ia voltar. Mas essa promessa se cumprirá. E nós precisamos estar amadurecidos, sabe? Nós ainda vemos uma igreja, né? Um corpo de Cristo ainda imaturo, um corpo de Cristo ainda querendo tão somente ser servido por Deus, querendo só as bênçãos e também servido até por uma liderança e tudo mais. E nós precisamos amadurecer. Você está aqui em frente a esse vídeo, esse devocional, não é à toa, não é por um acaso. É um chamado de Deus a nós refletirmos, a nós pensarmos nessa maturidade que o Senhor quer de nós, que Ele espera de nós. E nos lembrarmos sempre, né? Eu gosto muito daquela parábola de Jesus, quando ele estava, né, naquela festa, e os familiares, tanto a mãe como os irmãos, estavam lá fora, e perguntaram, e falaram para Jesus, olha, a sua família está lá fora, quer falar com você. Jesus sempre estava aproveitando oportunidades para ensinar. E disse à minha família, quem é que são os da minha família? Da minha família são aqueles que chamam meu pai de pai. Né? Então ele nos mostrou ali como é isso. Claro que nós temos o fator biológico e tudo mais, mas ele quis nos mostrar que nos agregarmos, vivermos em comunhão, sabe? Aceitando a paternidade, a identidade de sermos filhos de Deus, nos faz irmãos, sabe? Ele quis revelar isso para nós. Cada palavra de Jesus nas Escrituras são revelações profundas das verdades que Ele quer nos dar para que sejamos pessoas melhores, para que sejamos pessoas realmente que podem, né, ser dominadas à imagem e semelhança de Deus. Então vamos avançar, queridos. Antes de nós orarmos, eu te peço mais uma vez que você compartilhe, que você deixe o seu amém, para que essa palavra possa chegar além, possa chegar a outras pessoas, para que elas também possam ouvir e estarem alertas, estarem despertas, refletirem. Como diz no Salmo 139, Pai, Senhor, Davi disse, sonda-me e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e leva-me ao caminho do bem. Ontem foi um dia muito interessante para mim. Ontem eu pude ver vários livramentos do Senhor na minha vida. Né? Eu pedalo, eu já falei aqui, né? Eu pratico alguns esportes, eu gosto muito. E aí nós fomos a determinado lugar, tinha pedra, tinha cascata e um belo de uns filhotes de escorpião na nossa frente. Eu estava sem óculos, mas uma colega mais jovem viu, né? Ele estava ali do nosso lado, foi livramento, sabe? Aí mais tarde também eu estava lavando um determinado banheiro, levei meu pé no ralinho assim para poder uma barata acabar de empurrar aquele restinho, subiu uma lacraia enorme. Eu falei, é hoje. Quase pegou meu pé. Eu falei, é hoje. Quanto livramento. Foi hoje, né? Foi naquele dia. Tantos livramentos, tanto mimo, tanto carinho de Deus. Até uma jaca ele nos deu. E eu passei ali dizendo, eu queria tanto uma jaca, papai. Eu pedi jaca enorme, aquela jaca, sabe? E eu fiquei ali admirada, sabe? Grata pelo cuidado de Deus. Quando nós voltamos, ninguém viu a jaca.
Eu vi aquilo como um mimo de Deus, aquela jaca grande, pesada, de maneira que nós abrimos e todo mundo comeu daquela jaca, do jeitinho que todo mundo queria, sabe? Eu vejo Deus nessas pequeninas, nessas grandes coisas o tempo todo, sabe? E como eu comentei no devocional de ontem, foi de ontem, né? 7 atitudes, pequenas atitudes, gestos, né? Que nos levam além, que nos ajudam a crescer. Um deles é agradecer, é estar lembrando o tempo todo das intervenções de Deus, dos mimos dele que ele nos faz todo o tempo. E ele faz para todo mundo, amados. O sol hoje brilhou. É um mimo, né? De todos os dias, já virou rotina. Nós abrimos os nossos olhos. Nós temos ar para respirar. Nós temos tantas coisas e abundantes. Então, que nós temos também um coração grato. Vamos orar? Papaizinho lindo, amado, justo, fiel. Mais um dia, Deus, que se despontou. Eis-nos aqui, Deus, a te agradecer, a te louvar, a te adorar, a te bendizer. Te pedir que aumente a nossa fé, Deus. Que realmente nós sejamos a tua imagem e semelhança. Pela tua graça. Porque por nós mesmos nós não conseguimos nada, Deus. O querer e o realizar vem de ti, Deus. Tudo que nós precisamos já está pronto em ti, Deus. Para que nós tomemos posse, ó Deus. E a coisa mais significativa, mais profunda, mais séria, Senhor, que o Senhor deseja para nós, é que nós entendamos, ó Deus, que somos seres espirituais, feitos à tua imagem e semelhança, Deus. E o teu desejo é que nós queiramos realmente conhecer a tua vontade, te conhecer através da tua palavra, Deus. Ah, Pai, usufruir da tua graça, não só para sermos salvos, mas para andarmos longe do pecado, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ilumine, Senhor. E entendamos que quando o Senhor diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, que nós elevemos a nossa mente e realmente reconheçamos que essa abundância que o Senhor quer nos dar, antes de qualquer outra abundância, é a abundância de viver em plenitude contigo, ó Deus. É viver em comunhão constante contigo, ó Deus. Nos ajude, Senhor. Nós te amamos. Toma tudo o que somos, que temos nas tuas mãos, ó Deus. Lapida-nos, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.